Daniel 12, verso 4. Dos 66 livros da Bíblia, qual é o único livro que é selado? Daniel. O único livro que foi selado foi Daniel. Agora o anjo disse para Daniel: sela o livro até quando? Irmãos, quando é que chegou o tempo do fim? Ou começou o tempo do fim? Existem duas profecias na Bíblia que apontam para a chegada do tempo do fim. 1260 anos de supremacia papal, que terminou em 1798, e 2300 tardes e manhãs, que terminou em 1844. Então essas duas datas, respectivamente, elas assinalam a chegada do tempo do fim. Isso quer dizer que o livro de Daniel só poderia ser compreendido perfeitamente depois dessas datas. Isaac Newton escreveu um comentário sobre os livros de Daniel e Apocalipse, e ele publicou esse comentário em 1733. Ele falou muitas coisas que hoje nós, como adventistas, aceitamos, mas haviam coisas que não estavam reveladas, e ele não escreveu. Então, a igreja adventista hoje, ela tem o conhecimento de quase 100% daquilo que Daniel apresenta. Nós não temos 100% ainda. Por isso, há verdades que precisam ser estudadas. Guilherme Miller foi o homem que começou um sério estudo do livro de Daniel, já chegando o tempo do fim. Por 8 anos, ele gastou o seu tempo estudando esse texto de Daniel 8,14. E ele compreendeu o seguinte: a purificação do santuário terrestre acontecia uma vez por ano. Em que dia acontecia a purificação? 10º dia do 7º mês. Aí Miller disse assim: se o santuário agora voltará a ser purificado, segundo o profeta Daniel, Miller achou de que a purificação do santuário fosse o quê? A volta de Cristo. E ele começou a pregar que Jesus voltaria no final das 2300 tardes e manhãs. Não foi ele quem marcou o dia 22 de outubro. Quem é que marcou essa data? Samuel Snow. Samuel Snow foi quem marcou o dia 22 de outubro. E Miller depois concordou com Snow nos seus cálculos. E o movimento millerita começou a anunciar que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Miller pensou: o santuário a ser purificado é a terra, a igreja. Então Jesus voltará nessa data. Para que eles chegassem a 1844, eles tiveram que marcar a data inicial. E eles encontraram a data inicial em Daniel 9:25. O que diz Daniel 9:25? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando é que foi promulgada essa ordem? Segundo a história, 457 antes de Cristo. Agora, em Esdras, nós temos 3 decretos para restaurar e edificar Jerusalém. E Esdras 6,14 é um verso chave da Bíblia para vocês, porque lá dá a entender que o decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes eram decretos que iam se complementando. Então os decretos foram cumulativos, e é por isso que nós pegamos o terceiro. E o terceiro foi promulgado em 457 antes de Cristo. Agora a profecia foi dividida em 2 partes. Dos 2300 anos, que é o período maior, 70 semanas ou 490 anos foram separados para o povo judeu. É o que o anjo disse em Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. A palavra determinadas aqui deveria ser melhor traduzida como cortadas.
Essa é a expressão original. Shatá, em hebraico, quer dizer cortar. Então, dos 2.300, 490 anos foram cortados para o povo judeu. Então, o povo de Israel teria 490 anos para se arrepender dos seus pecados. Agora a profecia foi dividida mais uma vez. Quando se passassem 69 semanas, apareceria o ungido, o Messias. E quem é o Messias? Cristo. E quando é que Cristo foi ungido? No batismo. Estão lembrados que Jesus, ao ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba? Então Cristo foi ungido no batismo. Então Jesus se batizou no final das 69 semanas. Quando Cristo se batiza, quantos anos de graça ainda tem a nação de Israel? 7 anos. Porque se ele se batizou no final das 69 semanas, e eram 70, ainda falta uma semana. É por isso que Daniel, não está aqui o texto, mas depois vai aparecer, Daniel 9, 27, que diz aí o verso 27, ele fará firme aliança com muitos, por quanto tempo? Uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício contínuo. Jesus se batizou no ano 27, e ele faria aliança com muitos por uma semana. Então deixa eu pôr o gráfico aqui. Aqui está. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, se ele batizou-se no ano 27, mais 7 anos vão levar até que ano? 34. Então, o ano 34 é quando terminam as 70 semanas que foram dadas aos judeus. E qual foi o evento no ano 34 que assinalou o fim das 70 semanas? A morte de Estevão, Atos capítulo 7. Estevão era um dos 7 diáconos da igreja primitiva. E quando ele foi apedrejado, ali nós estamos terminando a 70ª semana. Agora a Bíblia diz de que Jesus faria firme aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Mas na metade da semana, 3 anos e meio, ele faria cessar o sacrifício contínuo. Sacrifício contínuo e a oferta de manjares. Essas duas ofertas aconteciam no santuário. O que é que Cristo fez que deu fim ao sistema de sacrifícios do santuário? Ele morreu na cruz. Então Jesus vai morrer exatamente no ano 31. Então Cristo morre no ano 31. Agora olha que interessante. Olhe para esse gráfico e responda a seguinte pergunta. Se nós explicamos que o final da profecia dos 2.300 anos é um dia da expiação, quer dizer que o início da profecia, lá em 457, também tem que ser o quê? Um dia da expiação. Porque nós estamos falando de 2.300 anos cheios. Se em 457 foi um dia da expiação, Jesus se batizou em que dia então? Num dia da expiação. Porque ele seria ungido 69 semanas depois. Se Cristo foi ungido ou se batizou num dia da expiação, qual foi o dia que Estevão foi apedrejado? Tem que ser um dia da expiação. Porque Estevão foi apedrejado no final de 70 semanas. E se isso foi assim, em que dia Cristo morreu? Não pode ser um dia da expiação, porque ele quebrou a profecia em 6 meses. Ele faria firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele faria cessar o sacrifício. Ou seja, Jesus morreu
na metade da última semana, 3 anos e meio depois do seu batismo. Se você sai do dia da expiação e viaja 6 meses na história, você vai chegar em que dia? Em que dia da Páscoa? Qual era o dia da expiação? Do 7º mês. Então viaja comigo. 10º dia do 8º, 10º dia do 9º, 10º dia do 10º, 10º dia do 11º, 10º dia do 12º, 10º dia do 1º, porque nós viramos o ano. O que acontecia no 10º dia do 1º mês? Leia a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 12, verso 3. Êxodo 12, verso 3. Quem encontrou pode ler. Êxodo 12, verso 3. O que acontecia no 10º dia do 1º mês? Neste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O que eles faziam no 10º dia do 1º mês? Separavam o cordeiro. O cordeiro pascal era separado no dia 10. E ele deveria ser guardado até que dia? Até o 14º. E no 14º ele deveria ser sacrificado. O 14º dia ele deveria ser sacrificado à tardinha, no crepúsculo da tarde. Se eles matavam o cordeiro bem perto do pôr do sol, e a carne tinha que ser preparada com pães asmos e ervas amargas, em que dia o cordeiro era comido? 15º. Porque se ele morria na tarde do dia 14, e eles ainda tinham que assar a carne, fazer todo o preparativo, que dia que o cordeiro era comido? Já entrava o outro dia, 15º. Lá na Páscoa, quando o povo de Israel saiu do Egito, que horas eles comeram a Páscoa? Meia-noite. Estão lembrados de que foi na hora que os primogênitos morreram? Que eles comeram a Páscoa à pressa e saíram do Egito? Então a Páscoa era comida já no dia 15. Se o cordeiro era separado no dia 10, que dia Jesus se separou para ser sacrificado? Ele tinha que se separar no dia 10. E qual foi o evento no ministério de Cristo que marca Jesus se separando para ser morto? No dia 10, Cristo se separou para o sacrifício. Qual foi o evento que Jesus usou para se separar? Se você perguntar a um católico, ele sabe responder. O católico vai dizer assim: Domingo de Ramos. O que aconteceu no Domingo de Ramos? Jesus entrou aonde? Em Jerusalém, montado em quê? Por que Jesus montou num jumento para entrar em Jerusalém? Mas por que Isaías profetizou? Porque quando o rei ia ser ungido, coroado, ele entrava na cidade montado num jumentinho. Jesus montou num jumentinho e entrou em Jerusalém. E quando o povo foi coroá-lo, o que Jesus fez? Ele saiu, ele não permitiu, ele desapareceu. E que dia Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho? Foi num domingo. A Igreja Católica ensina isso. Domingo de Ramos. E que dia era aquele domingo? Do mês? Era dia 10 do 1º mês. Enquanto as famílias em Israel estavam separando o cordeiro, Ellen G. White disse
que o próprio Cristo se colocou à parte como Cordeiro de Deus. Isso era domingo, dia 10. Segunda foi que dia? 11. Terça, quarta, quinta. O que Jesus disse para os discípulos na quinta-feira 14? Vão e preparem a Páscoa. Na quinta-feira, os discípulos foram até um cenáculo, pediram o dono dele emprestado. Na tarde da quinta-feira, eles mataram o cordeiro, eles colocaram ali ervas amargas, pães asmos e suco de uva, que lá no Egito não tinha, mas com o passar dos anos, os judeus introduziram na Páscoa o suco de uva. E quando Jesus se reúne com eles na quinta à noite, como nós chamamos, né? Mas já era sexta, né? Mas na quinta à noite, para comer a Páscoa com eles, ali estava morto o Cordeiro Pascal e ali estava vivo o Cordeiro de Deus. E nesse momento, Cristo fez a transição das economias de salvação. Até aqui as pessoas eram salvas por crerem nesse animal e matarem esse animal. A partir de agora, elas serão salvas por crerem em mim, porque eu hoje vou dar a minha vida para salvar a humanidade. Cristo participa da ceia com os discípulos. Ele depois sai da ceia e vai para o jardim. No jardim ele está orando. Quem é que chega com os soldados? Judas. Judas indica que ele vai apresentar o Messias, fazendo o quê? Que horas Judas beijou Cristo? Meia-noite. Ellen G. White diz claramente que Judas beijou Cristo meia-noite. O que é Cristo meia-noite para nós? Ele é o primogênito. Porque lá no Egito, quem é que morreu meia-noite? Os primogênitos. Então, meia-noite, Cristo é o nosso primogênito. Ele foi preso meia-noite, julgado injustamente, condenado, açoitado, e quando foi 9 horas da manhã, eles o crucificaram na cruz. Que horas Cristo foi crucificado? Exatamente na hora do sacrifício matutino, 9 da manhã. Ele esteve na cruz de 9 da manhã até as 3 da tarde, 6 horas. Ele morreu 3 da tarde. Que horas ele morreu? Na hora do sacrifício da tarde. Cristo foi crucificado na hora do sacrifício matutino e morreu na hora do sacrifício vespertino. O véu do santuário rasga aí. Sexta-feira, 3 horas da tarde, dia 15 do mês de Abib, que é o primeiro mês, o mês da Páscoa. Do alto a baixo. Agora você percebe todo o simbolismo? Agora uma coisa fica interessante, né? Que dia morreu o Cordeiro Pascal? E que dia morreu Cristo? Dia 15. Agora, por que Jesus morre dia 15 e não no dia que morreu o Cordeiro Pascal? Porque na cruz, Jesus não é Cordeiro Pascal. Aonde Jesus é Cordeiro Pascal? Jesus é Cordeiro na ceia. Meia-noite, ele é o nosso primogênito. E na cruz, quem ele é? Ele é o maldito na cruz. É por isso que Moisés escreveu em Deuteronômio e Paulo escreveu em Gálatas: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus não é cordeiro na cruz. Na cruz ele é o maldito de Deus. Por quê? Porque ele assumiu os seus pecados e os meus pecados. Porque Jesus morreu no nosso lugar, ele se tornou maldito. E ele só morre porque ele assume a nossa culpa. Qual é o centro da profecia de Daniel? É a cruz, é o Cordeiro. É por isso que João Batista, lá em João 1:29, já havia declarado:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amigos, tudo na Bíblia e na profecia apontava para Cristo. Ele veio com um ano marcado, mês marcado, dia marcado e hora marcada. Quando Jesus veio à terra, ele sabia que ele morreria no ano 31, no primeiro mês, no dia 15, às 15 horas. E Ellen G. White, não, você está pensando no calendário nosso, né? Março ou abril. No calendário judaico, fazendo a transposição, é março ou abril no nosso. Quando Cristo, irmãos, morre na cruz, ele paga o preço dos nossos pecados. E Cristo veio com uma agenda para cumprir. E ele cumpriu essa agenda. E ele morre no dia em que ele marcou para morrer. E Ellen G. White escreveu assim no Desejado: no dia em que a Páscoa era comida, dia 15, Jesus deveria ser sacrificado. Ele foi sacrificado no dia em que a Páscoa era comida. E a Páscoa era comida no dia 15 e não no dia 14. Sim, meu irmão. Não. A meia-noite da parábola é que é o momento mais crítico da noite, mais crucial da história. É aí que o noivo vem. Sim. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, mas quando você lê Paulo escrevendo aos Coríntios, que Paulo fala da Páscoa, e Cristo é nossa Páscoa, ele está falando de quê? No contexto de quê? Não é no contexto da cruz, é no contexto da ceia, porque ele fala dos pães asmos. Nós temos que nos apresentar não com os molhos da tristeza, mas com os asmos da alegria, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele associa a Páscoa à ceia e não à cruz. Um dia de pães asmos. Sim, minha irmã. Marcado? Tem. Oi? É verdade. Tem marcado, só que só Deus sabe. Ele não revelou para nós. Estamos aí esperando, né? Amigos, que Deus abençoe a mim e a você. Sim, senão eu tenho que sair. Sim. Porque antes e depois de Cristo, era cristã, é uma invenção do 12º século de um homem chamado Dionísio Exíguo. Nem no ano zero. Essa história de antes e depois de Cristo é uma invenção do 12º século. Eu vou falar sobre isso no livro depois, né, pastor Carlos? Se eu responder todas as perguntas, você não vai querer depois o livro, né? Mas nós escrevemos um livro sobre Daniel, que tem muito mais detalhe do que eu estou falando para vocês. E vai estar à disposição para vocês depois. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tudo o que precisava ser cumprido foi em Cristo. E nós precisamos agora nos preparar, porque Ele está voltando para buscar a igreja. Que eu e você nos preparemos, e à medida que nos preparemos, trabalhemos em prol do perdido, porque é assim que se prepara, trabalhando pela salvação de muitos. Que Deus abençoe a mim e você. Pastor Carlos, obrigado, quero passar a palavra. Obrigado, irmãos, pelo encontro, por estarmos juntos, e que Deus abençoe o esforço de cada um de vocês.